Este. Bem-vindos ao TreinaCast. Olá, ouvinte do TreinaCast, você que está nos acompanhando aí através do canal do YouTube, seja muito bem-vindo a mais um TreinaCast. Gostaria aqui de agradecer a presença da advogada em Direito do Trabalho, Patrícia Caprichano. Patrícia, obrigada mais uma vez por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço o convite mais uma vez aí para participar do TreinaCast. É sempre um prazer, me convide sempre que você quiser. Estarei disponível aí para a gente discutir esses assuntos sobre direito do trabalho, que é tão interessante, né? Maravilha, Patrícia. Obrigada mais uma vez, você que é nossa parceira aqui no TreinaCast. Já gravamos outros episódios juntas, né? E a gente sempre tentando trazer informação de qualidade para você que está nos ouvindo aí, você que está acompanhando através do YouTube. Também eu acho que o Renato aqui que está na Sonoplastia vai colocar essa transmissão em outros canais posteriormente. Vai ficar gravado, né, Renata? A gente está ao vivo agora, mas vai ficar gravado para você assistir depois quando você quiser. Né? Quando você tiver um tempinho, caso você não possa acompanhar a gente agora ao vivo pelo YouTube. Patrícia, obrigada mais uma vez. Você sempre aceitando aí o nosso convite, viu? Obrigada demais. Tenho certeza que o ouvinte aí que está nos vendo e nos ouvindo agora vai ficar muito bem informado com esse tema que, assim, eu considero um pouco árduo, né? Às vezes há uma dúvida ali se a gente faz o aviso trabalhado, se faz indenizado. Então, a gente queria esclarecer com você não só pelos aspectos da lei, né? Daquilo que está previsto em norma coletiva, ou CLT, mas a gente trazer também uma abordagem mais voltada para a gestão do negócio também. Né? Quando é interessante a gente trabalhar com aviso, fazer o aviso trabalhado e quando é melhor o aviso indenizado. Eu acho que isso aí é importante a gente trazer essa reflexão, porque hoje as empresas precisam ter bastante atenção. Tá tendo só um pouquinho de retorno para mim, Renata, eu queria só te pedir um ajuste para eu não ficar me ouvindo, certo? E as empresas têm que ter muita atenção nessa questão do aviso, né, Patrícia? Porque às vezes não é bem saudável para a empresa fazer esse aviso trabalhado, mas a gente vai falar um pouquinho sobre isso mais para frente. Eu queria começar esse episódio pedindo a você que esclareça aqui para o nosso ouvinte o que seria, né, sobre o aviso indenizado e o aviso trabalhado, né? Na prática, na lei, o que é que prevê aí, a diferença entre os dois? Explica para a gente. Então, acho que é importante a gente fazer essa introdução, explicar um pouquinho sobre o que é o aviso. Perfeito. Claro que a gente não vai entrar aqui nos detalhes sobre as questões legais, como você mesmo falou, a gente vai focar na parte de gestão, que é importante, né? Mas é interessante a gente entender um pouquinho do que é o aviso trabalhado e o aviso indenizado. Eu acho que a maioria das pessoas já entende do que se trata, mas não custa nada a gente fazer essa breve introdução. Então, legalmente, de acordo com a nossa CLT, nós temos o aviso, que é a comunicação que a parte dá à outra sobre o seu desejo do desligamento. Então, essa comunicação ela pode partir da empresa, no caso do gestor, do empregador, ela pode também partir do trabalhador. Então, a parte que deseja dar fim a esse contrato de trabalho, essa pessoa, o empregador ou o trabalhador, tem que dar essa comunicação no prazo de antecedência aí de 30 dias. Qual é o objetivo? É simples, é a outra parte se organizar, se planejar para uma eventual substituição, se é o trabalhador pedindo desligamento, para que a empresa consiga substituir aquela pessoa, se necessário, e o contrário da mesma maneira, né? A empresa deseja desligar o trabalhador, dá a comunicação com 30 dias antes de antecedência, para que o trabalhador tenha ciência disso e consiga, a partir dali, fazer um planejamento, buscar uma nova oportunidade no mercado de trabalho. E a gente ainda tem uma terceira possibilidade, que aí essa é uma novidade, que não é bem uma novidade, mas para a gente que é do direito, ainda é novidade, que é o acordo, a rescisão por acordo. Então, na rescisão por acordo, que as empresas, os trabalhadores ainda não estão bem, ainda não têm tanto conhecimento sobre esse assunto, mas hoje a gente tem essa terceira possibilidade, que é a rescisão por acordo, onde nós temos o aviso trabalhado ou indenizado, mas se o aviso for indenizado,
a parte vai receber apenas, no caso o trabalhador, né, se ele estiver sendo desligado, o aviso sendo indenizado, ele vai receber metade do valor do aviso. Então, nós temos aí essas 3 possibilidades. O aviso prévio é basicamente isso, falando de maneira resumida. Maravilha, Patrícia, maravilha. É importante a gente deixar claro que tem essa terceira opção, que é um acordo que veio a partir da reforma trabalhista, né? Sim, E que ainda, eu diria que não é muito usual, pelo menos dentro das relações que a gente acompanha aqui na Treinacom, porque ainda se tem aquela impressão, aquele sentimento de que o trabalhador está perdendo, né? Com o acordo, né? Por não ter direito ao seguro-desemprego, por exemplo. Então, há um sentimento de prejuízo. Exatamente. E aí é muito importante, a gente traz aqui também uma reflexão a respeito da perspectiva pelo empregador e pelo empregado com relação ao cumprimento desse aviso. Se esse aviso ele é saudável, né? Se saudável no sentido de que você vai conseguir garantir pelos próximos 30 dias a manutenção de maneira regular, com a mesma produtividade, com as mesmas entregas. Então, às vezes, a perspectiva desse aviso, ela precisa, as expectativas, né, vamos dizer assim, elas precisam ser alinhadas. Né? Ser alinhadas. Eu costumo dizer que, assim, e com certeza no direito isso é muito direcionado, muito orientado, que o ideal é que haja uma rescisão amigável, né? E para que essa rescisão amigável ocorra, é preciso que haja um planejamento, que haja feedback, né? Que haja um alinhamento prévio das expectativas, que muitas vezes faltam isso dentro das organizações, de você ter essa relação de proximidade, de estar reportando ao empregado como é que ele está dentro daquela perspectiva de que a empresa tem para ele. E como é que ele se vê dentro da empresa também. É importante ouvir o empregado, né? Então, às vezes, essa questão do aviso, a realização desse aviso com sucesso está muito relacionada a essa relação, né? A essa confiança que se estabelece dentro dessa relação de trabalho. Com certeza. E essa relação, Paula, ela tem que ser construída desde a contratação. Ela tem que iniciar ali. É na contratação que eu começo a construir essa relação de confiança, respeito, ética, boa-fé, enfim, é ali na contratação que inicia esse processo, né? E essa questão do feedback, ela é extremamente importante porque, especialmente nas pequenas empresas, quando a gente olha para uma grande empresa, é mais fácil ter esse planejamento, essa consciência do feedback, da importância do feedback, né? Mas quando a gente olha para a maioria das empresas brasileiras, que são empresas pequenas, não existe muito essa preocupação do feedback. E o feedback, ele tem que existir desde o início dessa contratação até o fim. E muitas vezes o feedback, no caso, acontece no momento da rescisão. É verdade. Não é o melhor momento. Não é o melhor momento. Esse feedback, como você mencionou, ele tem que acontecer ali no dia a dia, né? O trabalhador, ele precisa saber quais são os pontos que ele tem a melhorar e quais são os pontos fortes dele, né? Então, esse feedback é muito importante. E o contrário também é verdade. A empresa, muitas vezes o gestor, ele sabe dar o feedback, mas ele não sabe receber o feedback. É verdade. Então, é uma habilidade que os dois precisam desenvolver. Isso durante o contrato de trabalho. Porque no momento do desligamento, que aí, como você mencionou, preciso fazer um planejamento para desligar ou para pedir demissão. Sim, o planejamento, ele faz parte do nosso dia a dia. Verdade. Quem não planeja não sabe como resolver no final. Então, se a empresa, por alguma razão, ela percebe que o trabalhador ele não está respondendo bem na produtividade, ele não se deu bem naquela função, muitas vezes o trabalhador ele é habilidoso, ele tem talento, mas não naquela função que foi atribuída a ele. Verdade. Ele pode ser aproveitado em outra função, né? Aí entra muito uma questão de gestão de pessoas, né? Sou advogada, mas
a gente percebe essa necessidade de observar quais são os talentos e as habilidades desse trabalhador e, quem sabe, encaixá-lo na melhor posição dentro da organização. Ele pode não estar se saindo bem naquela função que foi atribuída a ele, mas ele pode se sair bem em outra. Então, tudo isso eu só vou conseguir identificar com o feedback. É verdade. Então, é o trabalhador dando feedback, a empresa dando feedback, e assim a gente consegue alinhar as expectativas das partes, para que, no momento de um eventual desligamento, realmente não deu, a solução aqui vai ser desligar, ou a solução vai ser o pedir demissão. Então, quando chega nesse momento, até o desligamento vai ser saudável. Se torna tudo mais fácil, né? Tudo fica mais fácil quando você tem um diálogo permanente, constante. Eu acho que isso em toda relação, tanto na relação de trabalho, como numa relação pessoal. Eu acho que quando você está ali naquela intenção, né? Naquele propósito de realmente fazer um alinhamento para um objetivo comum, fica tudo mais fácil de ser compreendido se no final a gente não conseguir os resultados, né, que se esperava. Eu acho que a compreensão ela vai acontecer de maneira mais fácil, tanto por parte do empregador como por parte do empregado. Então é importante realmente o nosso tema aqui não é feedback, mas tem tudo a ver, né? Eu acho que aviso tem tudo a ver, porque o feedback eu diria que é o alicerce para que esse momento do desligamento ele seja um momento saudável, amigável, pacífico, né? E a gente não precise, né, acionar aí os meios jurídicos, né, não haja necessidade, não haja por parte do empregador, do empregado, de se sentir lesado de alguma maneira e isso virar um problema muito maior para a empresa, né? Então... Exatamente. E assim, mas como fazer, né, essa questão do feedback, como fazer esse relacionamento dar certo? Eu acho que empatia... Sim. Empatia é muito importante. Estar disponível. Eu acho que é muito importante você estar disponível para ouvir, para conversar, dialogar. É muito importante. E a título de curiosidade, Paulo, para os nossos ouvintes, a gente tem que lembrar que antes de existir a empresa, antes de existir a lei, antes de tudo existem pessoas. Então, tudo começa ali num bom relacionamento, né? E a título de curiosidade, qual é o tema que mais chega na Justiça do Trabalho? Você sabe qual é? Será que o nosso ouvinte sabe qual é? Você imagina? Não, aí eu penso tanta coisa, mas eu não sei o que mais chega, não sei. Qual é o tema top one da Justiça do Trabalho? Será que é ele que... É aviso prévio, o momento do aviso, o assédio que muitas vezes acontece naquele momento ali por não ter uma boa base de relacionamento, né? Eu acho que exatamente. É top one na Justiça do Trabalho, aviso prévio. Depois vem a multa rescisória, os 40%, né? Aí em seguida vem as outras verbas trabalhistas. Mas os 3 primeiros temas que estão no ranking assim, da Justiça do Trabalho, está relacionado ao desligamento. É interessante isso. Inclusive eu vou até propor, Patrícia, uma leitura que não estava no script, mas como a gente está falando muito de feedback, esse livro ele é maravilhoso. Né? Obrigado pelo feedback. Então aqui justamente ele trata a ciência e a arte de receber bem o retorno de chefes, colegas, familiares e amigos. Né? Então, assim, ele traz aqui como você, não só como você dá, mas como você recebe feedback. Então, esse livro, ele é riquíssimo. Exatamente. Então, assim, fica aqui a dica para o nosso ouvinte, né? Você que está vendo a gente aí no YouTube, que está nos ouvindo aí no Spotify, tá aqui uma dica maravilhosa sobre feedback. Tô lendo, tô amando, né? E eu acho que é isso mesmo. Eu acho que a gente precisa, como líder, buscar se desenvolver nesses aspectos. As pessoas são mutáveis, né? Então, eu dizer que o meu estilo de liderança de um ano atrás, ele deve perdurar, não. A gente tem que se transformar o tempo todo, porque as pessoas se transformam, né? E o nosso tema aqui do podcast está relacionado a aviso, que tem tudo a ver com essa relação saudável. Então, quando a gente tem uma relação
diária, né, de confiança, você consegue estabelecer uma confiança com o seu colaborador, né, e a recíproca também é verdadeira, é por óbvio que esse momento do desligamento ele vai ser algo tranquilo, vai ser algo pacífico, na verdade, natural, eu entendo até que é possível sim, porque eu já tive essa experiência algumas vezes, não foi apenas uma, de planejar esse desligamento. Aí você me diz assim, Paulo, mas planejar como? É chegar realmente, conversar, você tem uma relação tão de confiança que o colaborador chega para você e diz assim, ou você diz para o colaborador, já tive as duas experiências, não tá dando mais, eu realmente tenho outros planos para mim e tal, vamos construir a minha saída? Ou então o empregador diz, vamos construir a sua saída, né? E aí isso não acontece em 30 dias, porque às vezes você tem um cargo de confiança que você não, 30 dias é muito pouco para você fazer esse desligamento. E aí volta a dizer, se você tem uma relação de confiança, você consegue planejar isso a um curto prazo, mas que não é um curto prazo de 30 dias. Você bota aí 3 meses, 6 meses. Então vamos planejar, vamos construir isso juntos. Vamos contratar, vamos treinar essa nova pessoa. Então, assim, tem tudo a ver esse nosso tema com essas relações do dia a dia. E aí a gente não pode desassociar essa, vamos dizer assim, essa obrigação, né, esse direito, seja do empregador, do empregado, dessa relação cotidiana que é com a liderança. Por isso que a gente está falando de feedback, por isso que a gente está falando de o líder se desenvolver, buscar esse desenvolvimento para que ele tenha essa relação saudável, né, Patrícia? Exatamente. E para isso tem que ter muita maturidade, né? Verdade. É preciso muita maturidade para entender que muitas vezes o interesse do trabalhador não é o seu interesse, ou o contrário. Tem que ter maturidade para isso, para entender quais são os limites de cada um, é importante, e fazer esse planejamento. Perfeito. Né? Vou dar aqui um exemplo, né? Muitas vezes, aí falando na perspectiva do trabalhador, e leia-se, né? Quem está nos ouvindo, quem está nos assistindo. A gente aqui não está se posicionando de um lado ou do outro. Eu sempre falo que o importante é o equilíbrio. Sim. Né? Então, falando aí da perspectiva do trabalhador, se você que está nos assistindo, que está nos ouvindo, é seletista, é trabalhador, e você não está feliz na posição que você está, na organização onde você trabalha, eu acho que é importante, Paula, fazer um planejamento que seja de curto, médio ou longo prazo. Isso, cada pessoa que vai avaliar qual é o seu momento, porque essa questão do aviso, né, do desligamento em si, é algo que você consegue planejar curto, médio ou longo prazo, isso depende muito da realidade de cada um. Sim. E eu entendo que se o trabalhador ele não está satisfeito com aquela situação, ele não está bem na função que ele está desempenhando, ele tem até um bom relacionamento com o gestor, mas ele não está feliz na posição que ele está ocupando dentro da organização. Então, é preciso fazer um planejamento financeiro, emocional. Verdade. É importante. Planejamento financeiro. Diminui as dívidas, compra menos. Isso. Tenta liquidar aquela conta ali que está em aberto. Vivenciei isso, eu sou uma prova viva disso, né? Quando eu estava planejando a sair da empresa, em uma determinada empresa que eu trabalhava, eu comecei a fazer esse planejamento. Eu tinha um carro, vou quitar o carro, vou quitar o apartamento, vou quitar... Para começar a fazer um planejamento financeiro. Porque, querendo ou não, Paula, essa questão do financeiro é muito importante. É verdade. Muitas vezes a gente enfrenta vários problemas que afeta, inclusive, emocional, mas a origem é financeira. Verdade. Então, fazer um bom planejamento para isso. Eu quero ser mãe, eu quero ser pai. Será que é o melhor momento? Mas como eu falei, é algo que cada um, é uma coisa muito bem subjetiva, né? É algo que cada um vai avaliar de maneira individual e subjetiva. Do empregador, a mesma coisa. Mesma coisa. Eu estou preparado para desligar esse colaborador agora? Eu tenho condição
de substituí-lo agora? Será que eu vou conseguir alguém com a mesma habilidade que ele tem? Então, o empregador também tem esse papel, ou um papel, não vou dizer papel, né? Mas planejar esse momento da melhor maneira possível para que esse desligamento seja saudável e o futuro seja previsível. Verdade. Entende? Muito bem. Muito bem, importante demais. Tudo que você falou, inclusive, assim, corroborando com a sua abordagem aí, Patrícia, muitas vezes a gente vê dentro das relações de trabalho aquela história do provocar a minha demissão, né? Eu vou provocar, acaba os comportamentos mudando no sentido de que, como eu não fiz um planejamento financeiro e já não, digamos assim, não quero mais estar nessa relação, eu vou dar motivos ao meu empregador, porque ele me desliga, eu recebo o meu seguro-desemprego, e aí né? Então, assim, não é saudável isso, até porque, assim, existe o segmento, o mercado, ele se conversa também. Eu acho que o empregado, ele precisa ter esse cuidado, como profissional mesmo, por uma questão ética, como você colocou, de manter saudável essa relação. Então, assim, a base de tudo, gente, é o que a gente está falando aqui, a base de tudo é o diálogo, né? É essa relação de confiança que se constrói, e aí a gente não vai confundir essa relação de confiança com uma relação de intimidade, a nível de amizade, de compartilhar coisas pessoais, mas a gente está falando de uma confiança nessa relação de emprego, né? De que eu tenho abertura, de chegar para dizer quais são as minhas preocupações, as minhas percepções, tanto o empregador como o empregado, ter esse espaço, né? E aí, óbvio, como você muito bem colocou, as grandes empresas que já têm o RH estruturado, né? Elas têm esse exercício meio que permanente. Os menores, as empresas menores, elas não têm essa cultura, né? Ou então ela é uma empresa muito familiar, né? E as coisas são tratadas muito na base de uma confiança mais voltada para o aspecto familiar. Enfim, então assim, fica aqui a nossa dica, né? A nossa orientação de que o ideal é que a gente construa essa base de relacionamento de confiança, de proximidade, no sentido de você ter espaço para esse diálogo e que esse diálogo ele seja um diálogo quanto mais para que esse momento do desligamento, se um dia ocorrer, ele seja tranquilo, né? Não seja nada que venha trazer transtornos nem para a operação da empresa, nem para as questões financeiras do empregado ou do empregador, né? E a gente aí assim, se planejar. Aí a gente fica naquele dilema que as pessoas perguntam assim, mas acontece muito isso. Nesse caso, tu acha que é melhor ser trabalhado ou ser indenizado? Né? E aí, nesse caso, vamos falar das relações, qual é o seu nível de, né? Então, essa pergunta, ela é muito comum, Patrícia. É trabalhado ou é indenizado? Tem que você me orienta. Você já teve essa pergunta? Já recebeu? Eu recebo muito. Como advogada, eu recebo muito essa pergunta. Doutora, qual é a melhor opção? Será que eu mantenho esse empregado? Será que é melhor desligar logo, sem ter o aviso trabalhado? Nossa, essa pergunta ela é muito comum. E eu não sou a melhor pessoa para dar a resposta. A melhor pessoa para dar essa resposta é o empregador. Ele é a melhor pessoa. É ele que mantém o relacionamento com o trabalhador. Ele precisa ter essa sensibilidade, observar o relacionamento em si, o comportamento, a conduta, a ética, né, do trabalhador, isso falando na perspectiva da empresa, tá? Sim. Então, quando não é interessante que o aviso seja trabalhado? Quando essa relação ela já está estremecida, não é interessante. Quando você percebe que a presença do trabalhador ali no aviso trabalhado vai trazer mais prejuízos do que ganhos. Muito importante. Infelizmente, exatamente. Infelizmente, Paula, aí novamente olhando para as pequenas empresas, né? Infelizmente, muitas vezes o gestor, o empregador, o empresário, ele acha que prejuízo é só financeiro. E não é. Verdade. Não é só financeiro. Muitas vezes, quando você mantém aquele trabalhador, só de birra eu quero que ele fique, eu quero que ele cumpra o aviso. Eu já vi isso acontecer várias vezes, né? Eu quero que ele cumpra o aviso.
Mas muitas vezes manter aquele trabalhador cumprindo o aviso naquele clima pesado que foi construído ali ao longo do tempo, né? Ou em pouco tempo, não sei. Verdade. Aquilo ali pode trazer um prejuízo muito maior do que o financeiro. Qual é a influência, né? A influência que esse Exatamente. empregado ele tem sobre a equipe, por exemplo, né? Essa Exatamente. liderança é positiva, não é? Ele vai, digamos assim, a gente costuma dizer no meio corporativo, ele vai adoecer sua equipe, não vai? Ele vai ser algo benéfico para o seu time? Ou ele vai, digamos assim, passar todo esse sentimento de insatisfação para a equipe que você vai continuar com ela, né? Então, às vezes, os prejuízos são muito maiores do que... E se torna também prejuízos financeiros, né? Não se torna também prejuízos financeiros, outros prejuízos, né? Claro, com certeza. Então, será que é interessante ele manter esse contato aí durante 30 dias com outros colaboradores? Será que ele vai ter a mesma produtividade? Nem sempre tem. Verdade. E, infelizmente, na maioria dos casos, o que acontece é o seguinte: o empregado entrou de aviso trabalhado, ele diminui a produtividade, ainda tem aquela questão, né, da redução das 2 horas na carga diária, que ele tem direito, quando ele vai ser desligado. Quando ele pede demissão, ele não tem essa redução, tá? Ou a faltar 7 dias corridos. Então, além dessas ausências que ele poderá ter, normalmente, não raras as vezes, ele coloca um atestado e vai colocando atestado, né? Então, qual foi o benefício? Verdade. Eu, como empresa, qual foi o benefício que eu obtive com esse aviso trabalhado? Nenhum, pelo contrário, né? E não raras as vezes também que o próprio trabalhador pede a rescisão indireta durante o aviso trabalhado. Houve ali um desentendimento durante o aviso, ele já pede a rescisão indireta. Enfim, o próprio empresário é a melhor pessoa para avaliar se é uma boa opção ele ele optar pelo aviso trabalhado. E aí, quando você traz aí, Patrícia, essa questão que o próprio empregado pode trazer aí, você falou aí, tipo, solicitar um desligamento, uma dispensa, isso pode ocorrer, inclusive, tem aquela previsão, muita gente tem dúvida se aquela cartinha de novo emprego, né? Se ela dispensa o cumprimento desse aviso, se a empresa está obrigada a indenizar, né, os dias restantes, porque eu apresentei a cartinha de novo emprego. Isso é uma dúvida muito recorrente e eu aproveito aqui para fazer essa pergunta, né, com relação a essa cartinha do novo emprego. O empregador tem que aceitar obrigatoriamente essa cartinha e indenizar os dias restantes? Como funciona? Isso depende, né? Legalmente, nós não temos nenhuma previsão legal que o empregador seja obrigado a aceitar. Não tem previsão legal, tá? Mas nós temos orientação agora eu não lembro, é uma orientação de acordo com a Justiça do Trabalho, uma OJ, que vai dizer o seguinte: quando o trabalhador ele pede o desligamento e ele comprova o novo emprego, a empresa não é obrigada a aceitar, não é obrigada a dispensá-lo do aviso. Pronto, é isso que eu quero dizer. Não é obrigada a dispensá-lo do aviso, tá? A empresa ela tem a liberdade de fazer o desconto, né? Agora, quando o empregado ele é desligado, aí a gente tem que ter um pouquinho mais de cuidado, né? Inclusive, ontem saiu, aliás, ontem não, foi publicado ontem, mas na semana passada, nós tivemos uma decisão aí de um dos tribunais aqui do Brasil, que eu não lembro agora qual foi o tribunal, onde o trabalhador ele ia ser desligado, estava ali cumprindo o aviso, mas no outro dia, quando começou o aviso, ele conseguiu um novo emprego e a empresa teve que indenizar. A empresa foi obrigada a indenizar, né? Então, eu acho que o importante olha para a convenção coletiva, para o acordo coletivo, porque como não tem uma previsão legal, normalmente isso está previsto em acordo coletivo. Então, previsto em acordo coletivo, o trabalhador ele tem que ser dispensado desse cumprimento. E aí, quando você fala da indenização do aviso dos dias restantes, né? Tipo, eu estou cumprindo um aviso de 30 dias, quando chegou lá pelo 16º dia,
tem duas situações. Ou eu apresento a carta de novo emprego e tem essa decisão aí que você já colocou, que foi o empregador foi, digamos assim, condenado, né, a pagar, a indenizar esses dias restantes. Ou até o próprio empregador tomar a decisão não, tá bom, não quero mais que você cumpra, não. E aí, nesse caso, essa indenização dos dias restantes é em 100% do seu valor ou como funciona essa indenização? Não, dos dias restantes. Dos dias restantes. É 100% do valor ou existe alguma redução para pagamento desse valor? Vai ser proporcional, né? Vamos supor, ele cumpriu 15 dias. Certo. Ele vai receber o restante na rescisão. Certo. Tá? E, eventualmente, dependendo da situação, que aí são casos, as exceções, né? Dependendo da situação, ele vai ter que receber 100%. Tem convenções coletivas que prevê uma redução, né? No caso dessa dispensa. Exatamente. É importante. Então, são coisas. Eu acho que o interessante é sempre estar acompanhando o que está acontecendo aí na Justiça do Trabalho. Ah, mas eu não sou da área do direito, mas dá para acompanhar. Tá. Né? Porque uma coisa que eu estava comentando com o meu companheiro outro dia, que ele às vezes não entende, né? A legislação diz, então deveria seguir o que está dizendo na lei, mas nem sempre é assim. A gente precisa entender que a lei ela é viva, ela vai se adaptando de acordo com a sociedade, com a época, com a situação ali que está acontecendo. Então a lei ela pode dizer uma determinada coisa, mas na prática pode ser um pouco diferente, porque a situação é diferente. Verdade, tá? verdade. Então, acho que é importante isso. É muito importante você falar isso, Patrícia, com relação à lei viva, né? Porque muitas vezes as pessoas se fecham no que está escrito ali de 1800 e bolinha, né? Sim, e acham que de 1800 e bolinha ainda está valendo, né? E na verdade não é assim, as coisas são mutáveis, as situações elas se inovam, né? Elas mudam. E muitas vezes o juiz ele vai decidir conforme aquele contexto, aquela circunstância. Muito embora a norma ela é base de decisão, sem sombra de dúvida, né? E tem algumas questões que restringem algumas, vamos dizer assim, algumas decisões, mas que às vezes tem aquelas chamadas brechas, né? Que permite com que o juiz dê a interpretação dele para o caso, né? Não é verdade? Exatamente. É por esse motivo que nós temos advogados, juízes, desembargadores, ministros. A função dessas pessoas é dar a interpretação da lei. Perfeito. É a função delas. Essa é a função delas. Isso é bem interessante. Isso é um assunto que a gente pode discutir em outro podcast. Vamos sim, já anotei. Eu acho que é um assunto super curioso e sim, é pouco falado, inclusive. Eu acho que é uma abordagem que a gente tem que trazer assim para o nosso ouvinte, ele merece. Com certeza. Aí eu me veio aqui a lembrança agora, Patrícia, com relação assim, existem algumas funções, né, alguns cargos que tem a questão da confidencialidade, são informações de como é que eu posso falar, sensíveis, dados muito sensíveis, né? A gente tem ali agora a Lei Geral de Proteção de Dados, que traz muito essa questão da sensibilidade do dado da pessoa física. Na contabilidade a gente lida muito com isso, no direito também. Então, às vezes, fica aquele ponto de, como é que eu posso dizer assim, de avaliação para o empregador decidir se aquela informação que aquele empregado ele lida diariamente é um dado sensível, é uma informação, digamos assim, delicada. Porque assim, às vezes, como você falou, às vezes, como nós falamos, né, essa relação ela já não vem muito boa, e às vezes nesse momento do aviso, o trabalhador acaba cometendo alguns deslizes, né, por não estar tão engajado, tão envolvido no processo. Isso pode trazer outras consequências em função dessa sensibilidade do dado. Então, isso também é um ponto de observação para o empregador, não é verdade? Sim, com certeza. E é interessante, Paulo, que exista um contrato ali de confidencialidade já firmado no contrato de trabalho, logo no início. Tá? Isso aí é fundamental. Se o trabalhador ele vai exercer uma função de confiança, onde ele vai lidar com dados importantes, lê-se que a LGPD
ela visa a proteção dos dados da pessoa física, tá? Uhum. Não dos dados da pessoa jurídica, né? Então os dados da pessoa jurídica não recebem proteção? Recebe, claro que recebe. Mas a LGPD, o objetivo dela é manter a proteção dos dados da pessoa física. Mas voltando aqui a essa questão desse contrato de confidencialidade, acordo de confidencialidade, como você queira chamar, ele deve ser firmado logo no início da contratação. Esse é o primeiro ponto, tá? Segundo ponto, se eu pretendo fazer o desligamento do trabalhador, ou ele está pedindo o desligamento e o aviso vai ser trabalhado, a gente tem que ter muito cuidado que esses dados, essas informações sigilosas, confidenciais, mantêm-se. Mantém-se e, a partir do momento que eu preciso continuar cumprindo essa cláusula, vamos dizer assim, de confidencialidade, o trabalhador pode ser demitido por justa causa. Sim. Durante o aviso. Então, se ele descumpre essa cláusula, né, desse acordo de confidencialidade, a empresa pode desligá-lo por justa causa. Durante o aviso? Sim, durante o aviso. Totalmente possível. Isso é muito bom a gente falar sobre isso. Olha lá no início do contrato para que isso não venha trazer reflexos negativos lá no aviso trabalhado. Perfeito. Ou indenizado. A gente também recebe muito o questionamento assim, a Patrícia, o meu colaborador ele está em home office, porque tem muita gente que adotou home office, né? O home office é uma realidade para muitas empresas hoje, muitos setores, às vezes a empresa, determinado setor continua no home office, ou então está híbrido, né? Um determinado setor, então ainda existe muitos trabalhadores em home office, porque isso foi uma coisa boa que a pandemia deixou para a gente, né? Essa modalidade de trabalho se fortaleceu bastante, porque antes não era uma cultura nossa. Sim. E aí, tem muitos empregados, tem muito empregador que liga aqui pra gente e diz assim, e nesse caso, ele tá em home office. Você acha que porque ele tá em home office é melhor eu indenizar? Porque o empregador ainda tem aquela percepção de que quando o empregado tá em presencial, ele tem mais vigilância, né? Sobre o trabalho do empregado, né? Ele consegue monitorar mais, tá mais presente ali no dia a dia e tal. Porque a grande maioria das empresas não tem o recurso que possa monitorar esse trabalho em home office, tecnologia para fazer esse acompanhamento. Então, ainda existe esse questionamento, né? Não, é home office, será que é melhor, no caso, por ser um home office, é melhor que seja o aviso indenizado? Então, assim, qual é o seu entendimento? Qual é a sua orientação nesse sentido? É home office, é indenizado, é trabalhado? Ou isso independe, né? Não, nós temos dois pontos aí que a gente precisa diferenciar, né? O trabalho home office e o aviso cumprido em casa. São coisas bem distintas. Então, legal. No home office é totalmente possível a gente ter o aviso trabalhado. Eu vou cumprir o aviso trabalhado, vou continuar trabalhando no home office e tá tudo ok. Agora, quando o empregador diz assim, olha, eu dispenso você pode ficar em casa, o aviso é trabalhado, você está em casa, você não está trabalhando, não precisa trabalhar, vamos dizer que seu aviso é trabalhado. Só que aí a gente sabe, acredito que quem está nos ouvindo sabe, que o aviso trabalhado cumprido em casa, ele é ilegal. Ele é ilegal. Por quê? Porque tem um objetivo muito específico, retardar o pagamento da rescisão. É esse o objetivo do aviso trabalhado cumprido em casa, é retardar o pagamento da rescisão. Porque, veja só, quando eu opto pelo aviso indenizado, eu tenho 10 dias para pagar a rescisão. Certo. Quando eu opto pelo aviso trabalhado, eu vou pagar a rescisão no final do aviso trabalhado. Percebe? 30 dias depois, né? Então, esse é o objetivo. Então, o aviso trabalhado cumprido em casa, ele é ilegal, gente, não aplique, tá? Na verdade, e no caso do home office, na verdade, no final do aviso trabalhado, você ainda tem um prazo, né, para pagar? Ainda tem 10 dias. Ainda tem mais, então, na verdade, 40 dias, né, em tese, né? Entendeu? Então, no caso do home office, não tem o menor problema. Pode ser trabalhado, sim, desde que ali esteja comprovado, né,
que, de fato, o trabalhador está exercendo as suas atividades durante o aviso. Importantíssimo. É muito importante a gente trazer essa questão do home office, porque ainda existe essa prática, né? Assim como ainda existe a prática daquele acordo informal, né? Onde, na verdade, o empregador, o empregado pede para sair, mas faz aquele acordo, né? Que a gente já era uma prática mais comum, né? Agora, a partir da reforma trabalhista, onde tem esse acordo consensual, que você falou em um determinado momento aqui do nosso podcast, existia muito aquela questão do acordo, onde estava havendo o pedido por parte do empregado, mas ele solicitava o acordo da empresa para liberar as verbas, né, rescisórias lá, o FGTS, liberar também seguro-desemprego. Então, é importante a gente deixar claro aqui para o nosso ouvinte o que é que está previsto, né, e aquilo que não está previsto. E aí cabe, obviamente, a cada um tomar as decisões de como vai gerenciar esse momento, né, do aviso, seja ele trabalhado, seja ele indenizado. Nosso papel aqui é de trazer informação para que você tome a melhor decisão, né? Sempre somos, vamos dizer assim, adeptos do diálogo, da conversa, né? Então, às vezes, aquela conversa difícil que precisa se ter, nem sempre o melhor momento é se ter naquele dia mais difícil, né? Então, encontrar um momento certo para ter esse diálogo, fazer um desligamento, vamos dizer assim, amigável, humanizado, excelente, humanizado, com empatia, mas de maneira recíproca, né? Porque quando a gente fala da empatia, a gente precisa entender que se colocar no lugar do outro, isso tem que ser mútuo, né? Não é uma coisa só do empregador, que ele tem que se colocar no lugar do empregado. O empregado também tem que se colocar no lugar do empregador. Porque se existe ali uma relação de trabalho, existe uma necessidade de ambas as partes, né? Então, a gente precisa ter essa resiliência, né? Esse saber de lidar com esse momento do rompimento. Isso em qualquer relação, seja numa relação amorosa, relação de pai e filho, com né? certeza. Em todas elas, a gente tem que ter essa sabedoria. Eu acho que é isso, né? Que a gente precisa ter cuidado. Você quer acrescentar mais alguma coisa, Patrícia? Você acha importante aqui para o nosso ouvinte? Sim. Eu acho que é interessante também a gente lembrar que, apesar da gente estar dentro dessa relação humana, às vezes a gente tem que deixar um pouquinho o coração de lado, a emoção de lado, e olhar um pouco pelo olhar da razão, né? Eu vou trazer até uma situação que eu vivenciei essa semana, Paula, que foi a seguinte: uma trabalhadora, ela com a perspectiva de crescimento, né, como pessoa, como profissional, fez um concurso público, passou no concurso público e comunicou à empresa sobre o desligamento dela. E nessa oportunidade, ela vendo ali o compromisso que ela tinha com a organização, ela se ofereceu para cumprir o aviso trabalhado. Então, ela se sentiu nessa responsabilidade, nesse compromisso com a empresa e ficou ali disponível para cumprir o aviso trabalhado. Mas o seu gestor não quis. Aí eu já não vou fazer juízo de valor aqui, mas de acordo com a situação que me foi trazida na oportunidade, deu para perceber ali que houve eu não sei se a palavra certa é milindre, houve ali um ressentimento, né? E acabou que o gestor ele não quis que essa trabalhadora cumprisse o aviso, não quis. Uhum. Qual foi a consequência disso? A empresa ficou sem a pessoa ali naquele posto de trabalho, não tinha ninguém que pudesse substituir a trabalhadora naquela oportunidade. Ela se ofereceu exatamente para ensinar qualquer outra pessoa que viesse a substituí-la. Então, houve aí essa consequência. Criou-se ali um clima muito pesado por conta dessa situação. Ela estava bem disponível e o gestor não quis. Outros trabalhadores, né, no caso da equipe, né, ficou sobrecarregada. A equipe ficou sobrecarregada sem saber o que fazer, porque ela saiu de imediato, porque ele não quis que ela cumprisse o aviso. Então, a gente percebe, por esse caso real, tá? Esse caso é real, que só trouxe prejuízo para a empresa, no caso, essa situação do gestor não ter aceito o aviso trabalhado da moça. Uhum. E ele poderia ter aceito. Não sei, de fato, o que aconteceu ali nos detalhes,
mas ele não levou em consideração que ela estava procurando uma oportunidade melhor. Quem vai abrir mão de um concurso para trabalhar numa organização privada? É muito difícil. É muito difícil, né? Então, eu já vi outras situações. O trabalhador, ele conseguiu passar no concurso público e a empresa ficou super feliz, né, com esse resultado. Poxa, então vamos trabalhar aqui para conseguir uma pessoa para lhe substituir. Então, houve aquele clima, na realidade, de comemoração. Então, tudo é a forma como se encara. Maturidade, emoção, mas ali a razão também tem que fazer parte, né? Mas a gente precisa de muita maturidade. Mas é como eu falei no início, a melhor pessoa para decidir se a melhor opção é o aviso trabalhado e indenizado ou, no caso, aquela terceira opção do acordo, é o empregador e o trabalhador. São as melhores pessoas para decidir. Verdade. Essa questão das percepções é algo bem sensível, né? Às vezes o trabalhador tem uma percepção da situação, tem um entendimento, o empregado tem outra, e acaba a partir dessa divergência gerando uma situação indesejada nesse momento de desligamento. Daí a importância dessa liderança, independente do nível que ela ocupe na empresa, que ela esteja em constante desenvolvimento, né? Porque, como eu disse lá no início do podcast, as pessoas são mutáveis, muitas vezes a gente vai acertar como líder, às vezes a gente vai errar, mas a gente precisa trazer esses aprendizados, essas experiências, né? E transformar isso em resultados positivos para a organização. É bem desafiador, a decisão não é uma decisão fácil, né? Não é uma decisão fácil. Falar, né? A prática é bem difícil. Eu tô tem uma moça que está aqui no YouTube conosco, a Darlines Maciel, ela está perguntando assim para a gente, Patrícia. Eu já escutei muitos casos de empregados serem demitidos pelo calor da emoção. Peraí que eu perdi aqui, só um minutinho, deixa eu voltar aqui. Peraí que eu mudei aqui, tô olhando aqui no celular, só um minutinho. Pronto, muitos casos do calor da emoção. E aí se encaixa a questão da razão e da emoção em equilíbrio, né? É o que a gente está falando. Às Sim. vezes é um momento, né? E é por isso que é importante buscar o momento certo para essa conversa. Eu acho que preparar o terreno, vamos dizer assim, no linguajar bem assim, popular, vamos preparar o terreno, né? Vamos preparar o terreno para a conversa, e isso tanto cabe da parte do empregado como da parte do empregador também. Acho que a gente tem que preparar esse momento para que isso seja um momento assim, da mesma maneira que foi o momento inicial, que é um momento de você estar cativando, você estar começando, você quer a oportunidade. Eu acho que a gente tem que deixar portas abertas, como a gente costuma dizer também, né? O ditado popular. Tenho dúvida, não tenha dúvida. Sabe aquele ditado, não sei se é um ditado, mas eu acho que é uma frase bíblica que diz assim: seja pronto para ouvir, tarde para falar. Verdade, verdade. Eu acho que isso é importante. E eu lembrei de uma situação que eu vivenciei há uns anos atrás, onde um gestor teve um desentendimento com a colaboradora e ele não pensou duas vezes, sabe? Assim, eles discutiram e ele não pensou duas vezes em desligá-la, demitiu. Uhum. Algumas horas depois, ele descobriu que ela tinha a estabilidade da CIPA, a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Nossa, e ela tinha aí um período de mais ou menos 2 anos ainda de estabilidade, que era o período que ela estava participando, né, da CIPA, e o período, e 1 ano a mais, né, que tem de estabilidade aí depois que termina o período aí de trabalho na CIPA. Então, ele não lembrou desse detalhe, ele deixou a emoção tomar conta e fez o desligamento, e a empresa, financeiramente falando, teve um encargo aí bem alto, alto. Então, eu acho que é importante a gente manter, sim, essa questão da humanização em tudo que a gente faz, porém, sempre trabalhando ali com a razão, porque esse equilíbrio, emoção e razão, faz total diferença. Perfeito, perfeito. Patrícia, quero agradecer você. A gente está chegamos no finalzinho do nosso podcast. Maravilhoso. Gente, olha, a Patrícia tá onde, Patrícia? Qual a cidade você está agora? Estou em São José, Santa Catarina. Olha aí, eu estou em Fortaleza, no Ceará. A gente está usando aqui a tecnologia para fazer esse podcast. Queria agradecer você pelo seu tempo. Muito obrigada. Você sempre disponível aqui para a gente, para os nossos ouvintes.
Eu tenho certeza que quem está nos vendo e nos ouvindo gostou muito desse podcast. Vamos compartilhar, vamos fazer esse episódio chegar ao maior número de pessoas, que eu entendo que é uma informação assim que vai agregar muitos líderes, né, a muitos empresários, até aos empregados também, né? Então a gente aborda aqui esse tema do aviso trabalhado ou indenizado, mas dentro das duas perspectivas, né? A gente não está trazendo apenas a perspectiva do empregador, né? A gente está trazendo aqui uma orientação para os dois lados, né? Então, eu acho que vale a pena... melhorar os relacionamentos, né? Perfeitamente. Então, eu acho que vale a pena você que está aí nos ouvindo compartilhar esse episódio com a sua cadeia aí de relacionamento e a gente poder levar essa informação para o maior número de pessoas, né? Patrícia, obrigada, viu? Eu que agradeço e até a próxima. Até a próxima. Você que está nos ouvindo aí, obrigada pela sua audiência e até o próximo TreinaCast. Tchau, tchau. Bem-vindos ao TreinaCast.